Isso, pessoal. Então, agora a gente vai fazer o insert. Tá? A gente vai fazer o nosso insert nos telefones. A gente tem aqui a nossa tabela filho aqui de telefones. A gente tem o nosso o quê? O nosso script aqui do insert, certo? Então, o ID, como a gente sabe, não precisa. Então, eu apago o primeiro parâmetro, a coluna e o primeiro parâmetro. E daí a gente tem o nosso insert intro na tabela telefone user, nas colunas, os valores que eu vou passar como parâmetro. Então a gente tem um insert. Tendo esse insert, a gente vai fazer ele em Java agora, certo? A gente vai usar o mesmo DAO para a gente reaproveitar. A gente vai usar aqui o mesmo DAO do user pós DAO, né? Por quê? O telefone faz parte do usuário. O dado de telefone é respectivo ao usuário. Então, a gente pode usar o mesmo DAO. Não foge assim, da regra de negócio, tá? O que a gente tem aqui para fazer? Ó, a gente pode ver que a gente já tem aqui o salvar do usuário. Tá? A gente só vai fazer a mesma coisa. Tá? A gente vai fazer aqui, ó, um public void salvar telefone, tá? A gente vai aqui salvar telefone, tá? E daí a gente não tem aqui ainda o modelo, né, classe de modelo do telefone, tá? Então a gente vai aqui, vamos criar, botão direito, new, uma classe Java, que vai se chamar telefone, certo? O que eu tenho de atributo aqui para esse telefone? Eu vou ter o ID é long, né? O ID, o string aqui que é o número, eu vou ter o tipo dele, eu vou ter daí um long que vai ser a FK para o usuário, né? Que é o pai, tá? Representando a tabela. Então aqui eu vou fazer aqui o source, gerar o setter getter, tá? Gerou aqui setter getter, né? Padrão. O objeto sempre tem que ter setter getters na classe Java, tá? Então é a mesma coisa da tabela, né? O ID, que eu não estou especificando aqui, porque ele vai ser gerado automático. E daí o número, tipo e a chave estrangeira para informar de quem é o telefone. Então a gente tem aqui, né, o ID, que vai ser carregado depois. Número, o tipo e o usuário, tá? Então aqui no meu user pos, ele vai receber o quê? Um objeto de telefone. Tá? Objeto de telefone com os dados para salvar. E daí é a mesma coisa, ó. A gente tem aqui um tratamento de exceção. Se acontecer alguma exceção, a nossa conexão vai dar o que? Um rollback. Então, já vou deixar preparado já. Connect um ponto rollback. Se ele der algum erro. O rollback ele exige mais um try catch, tá? Dentro dele, certo? E daí aqui segue a mesma linha de pensamento. Ó, a gente precisa o quê? Do SQL, o preparate statement e o commit. Então vamos lá. Vamos montar aqui, ó, o string. Esse é o SQL. Qual que vai ser o meu SQL? É o SQL do insert aqui, tá, pessoal? Você pode pegar direto aqui, ó. Só preencher aqui o SQL, tá? E daí o que a gente precisa? Ó, o preparate statement e executar. Vamos lá, ó. Preparate statement, a gente vai pegar aqui da conexão, ponto, preparate statement, ele vai compilar aqui esse SQL para a gente. E daí o statement, você vai setar daí
os parâmetros, tá? A gente pode ver aqui, ó, começa a partir do 1, né? O nosso aqui é o número, o tipo, o usuário, né? Então aqui, ó, set, o número aqui é um set string, né? Então aqui, nesse primeiro parâmetro, eu vou pegar daí o objeto telefone.get o número, né? E daí o tipo também é uma string também, na posição 2. E daí a gente vai ter aqui, ó, o get, o tipo, certo? E daí a chave estrangeira, para que é do usuário, né? Que esse telefone vai ter um dono, que é o usuário. Então o código do usuário tem que ser passado aqui dentro. Então a gente fez long, que é o terceiro parâmetro. Vou pegar aqui telefone.get, cadê o usuário aqui, ó? Tá vendo? E daí a gente vai dar o quê? Statement.execute. Tá? A gente só pega aqui e chama um execute, tá? Que ele vai executar no banco. E daí o statement não tem ele não tem commit, tá? O commit está na conexão. Connection, ó, commit, tá vendo? Então aqui a gente já tem o salvar telefone feito, tá bom? Então a gente vai pegar aqui nossa classe de teste, vamos ver aqui, ó, nossa classe de teste. Eu vou lá pro final. Isso aqui, ó, public void teste search telefone, tá? Para rodar tem que ter o arroba teste aqui para ele rodar. E vamos lá, eu preciso aqui de um telefone, iniciar um objeto telefone, um new telefone. Aí no telefone eu vou setar o que? O ID vai ser gerado automático, então não preciso, então vou colocar um número, tá? Um número, vou colocar aqui um número, tá? Vou colocar qualquer número aqui. Aí telefone.set, o tipo, colocar aqui o tipo vai ser de casa, telefone de casa. E daí, vamos abrir o espacinho aqui. Telefone.set usuário, né? De quem que vai vir o usuário? É um long. Então, eu tenho o usuário 15, né? Vamos ver os usuários que eu tenho aqui. Vou dar aqui um select no banco, ó. Select from usuário aqui nessa tabela. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou cadastrar aqui pro Alex, que é o 15, tá? Então, vai ser o 15, tá? Ele vai dar um errinho ainda, que ele pede uma conversão para long, tá? Então, a gente coloca um L maiúsculo aqui, tá? E daí o que eu preciso? Eu preciso instanciar também que é o objeto, que é o userdAL. UserdAL igual ao new userdAL, tá? Vou pegar DAL, aqui ó, salvar telefone e a gente passa o objeto de telefone, tá bom? Então a gente só, vamos testar se vai funcionar. Vou pegar aqui ó, telefone user, vou dar um select nessa tabela aqui ó. Ó, tem 2 telefones para o Alex, 3 telefones para o João, tá? Então agora eu rodar, vai ter mais um telefone aqui para o Alex, que é o 15, tá? Vou executar aqui só esse método, run, e vamos ver aqui se vai... Beleza, rodou, vamos dar só um F5 aqui, ó, olha lá, cadastrou, tá vendo só? Aqui ó, cadastrou aqui. Agora tem para o usuário 15, ó, tem esses dois, mais o 15 aqui. O telefone que eu acabei de cadastrar. Se eu quiser colocar para o outro usuário, você tem que só passar o código, ó. O código dele. Vou rodar. Rodou bonitinho. F5, olha lá, tá vendo? Certo? E aí que é a mesma coisa, ó. Se você colocar um número que não vai existir, ó, não tem usuário com 18, né? Vai dar erro, quer ver, ó? Usuário com 18. Ó, ele não inseriu, né? Porém, vamos ver se ele teria que lançar uma exceção pra gente.
Ele não está lançando uma exceção para a gente. Ele não está lançando, mas também não está cadastrando, tá vendo? Porque não existe. Tá? Vamos ver. Aqui, ó. Tem que colocar depois do exception. Tem que colocar para imprimir no console, ó. Deu exceção, vai cair aqui dentro. Ele tem que imprimir no console. Né? Olha lá, agora imprime no console, viu só? Senão a gente não consegue descobrir que erro é. A gente tem que imprimir no console aqui. Caiu aqui no bloco de exceção, tem que imprimir no console. Ó, inserção, atualização em tabela, viola a restrição de chave estrangeira, tá? Ó lá. Usuário 18 não está presente na tabela, né? Eu tenho só o 15 e o 16. Né? Então, eu vou colocar aqui para o 16 e ele vai rodar bonitinho. Tá? Ó, tá vendo só? Beleza. Então, agora está fazendo aqui o insert, está fazendo o insert com o JDBC, né? Como a gente tem uma restrição de que é obrigado a inserir o usuário para o telefone, tem que ter um apontamento, né? É um banco relacional, ele se relaciona entre tabelas. Então, a gente tem sempre que passar o usuário, tá? Então, assim, muito simples. Vocês viram que é muito simples manter uma relação. Na aula anterior, a gente criou os SQL, manteve a restrição, fez as colunas de primeira key ficar como única, fez a restrição de chave estrangeira para a tabela de telefones, enxergar o código da primeira key da tabela PY, que é o usuário. Aí agora a gente fez aqui em Java, a gente fez lá o nosso método de salvar telefone, inserindo os telefones, passando aqui o telefone e o usuário, né, para ele ficar amarrado na tabela. Bom, então viram que bem fácil, não tem segredo. Pegou o jeito, pessoal, vocês conseguem desenvolver qualquer tipo de sistema.